Isso é você ser próspero. É você ser próspero mesmo tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Exatamente, porque a prosperidade, a felicidade não depende do quanto você tem no seu bolso, mas sim se você tem paz de espírito, se você vive bem com você. Quer ver uma pessoa, eu reparo muito nas pessoas que às vezes, não por culpa dela ou dele, tem uma insegurança tão grande com a vida. Será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou viver? Será que eu vou ter dinheiro para isso, para aquilo? E sendo que ela pode simplesmente ir para uma beira da praia, mesmo sem dinheiro, caminhar descalço na areia, sentir a vida, porque não gira em torno de dinheiro. Tem coisas tão maravilhosas que são tão simples, né? A gente trabalha pensando, falando sobre prosperidade. Sim. E para a gente começar a falar qualquer coisa sobre prosperidade, né, a gente tem que ir antes do dinheiro, porque a prosperidade ela vai muito além do que o dinheiro. As pessoas acham que a prosperidade é somente você ter posses, riqueza financeira, porém a prosperidade é algo muito mais abrangente. Tem gente que possui dinheiro, Claro. possui bens materiais. porém não é próspero. Porque a prosperidade ela passa pela saúde mental, Primeiramente. em primeiro lugar, o seu tempo de qualidade com a sua família, você estar bem consigo mesmo, você estar bem espiritualmente, porque Também. se você espiritualmente está ruim, você é uma roda, né? Isso. Costumamos dizer que é uma roda e para ela girar, todas as áreas da sua vida precisa estar bem. Então, a prosperidade ela é um conjunto de coisas. Sim. Eu gosto de usar muito os termos bíblicos para ilustrar a prosperidade. A gente vê isso na vida de Abraão. Verdade. Abraão era um homem íntegro, Sim. um homem respeitado na sociedade, Sim. tinha paz, tinha a sua espiritualidade muito desenvolvida, tanto que ele é o pai da fé, né? Creu em Deus no momento em que ninguém nem falava o que era Deus. É verdade. E se você vê o momento em que ele está, né, Deus dá uma promessa para ele e fala, você precisa sair da sua parentela e ir para o lugar que eu vou te mostrar. Sim. Ele apenas confiou, ele não falou para onde ele deveria ir, apenas que ele precisaria sair e ir. E ele não pensou duas vezes. Só que ele disse, sai do meio da tua parentela, e ele levou o seu sobrinho. Foi. Chegou um momento em que, acredito eu, né, os teólogos estão aí para falar se foi isso ou não, mas aí eles precisaram se dividir, porque havia uma briga entre os pastores de Ló, que era o seu sobrinho, e os pastores de Abraão. Acredito eu que foi uma providência divina para que pudesse se cumprir o que estava previsto para a vida de Abraão. Sim. E aí Abraão falou assim, olha, não convém que a gente brigue, nós somos família. E ele olha o campo e fala assim, ó, para onde você for, eu vou para o outro lado. E ele deu a opção do seu sobrinho, Ló, escolher para onde ele queria ir. Ló olhou as planícies, olhou um lugar verde. Claro, melhor local. Pois é, e falou assim, olha, ali é próspero. Ali tem verde, ali eu vou ter tem pasto. Água, isso. Tem água, então eu vou para lá. Foi pro melhor lugar. Ele foi pro melhor lugar às vistas dele. E Abraão, ele era tão próspero que ele, independente de onde ele ia, Deus ia prosperar ele. Sim. E foi exatamente o que aconteceu. Abraão foi para um outro caminho, cedeu esse melhor lugar à vista para o seu sobrinho Ló viver, que não era o melhor lugar. Depois a história vai falar que ele teve que sair correndo de lá. Isso. E Abraão foi abençoado por onde ele foi, independente do lugar. E isso é você ser próspero. É você ser próspero mesmo tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Exatamente, porque a prosperidade, a felicidade não depende do quanto você tem no seu bolso, mas sim se você tem paz de espírito, se você vive bem com você. Quer ver uma pessoa, eu reparo muito nas pessoas que... às vezes, não por culpa dela ou dele, tem uma insegurança tão grande com a vida. Será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou viver? Será que eu vou ter dinheiro para isso, para aquilo? E sendo que ela pode simplesmente ir para uma beira da praia, mesmo sem dinheiro, caminhar descalço na areia, sentir a vida, porque não gira em torno de dinheiro. Tem coisas tão maravilhosas que são tão simples, né? Eu costumo dizer, quando eu era criança, eu operei um intestino. É mesmo? Eu tive uma infecção intestinal gravíssima. Sim. E operou? Operei, tive que operar. Tive lá um sangramento interno.
E minha mãe e meu pai me levaram, né, pro hospital. Foi até no Antônio Pedro, em Niterói. Sim. E eles não descobriam o que que eram. Aí eles achavam que era a doença que teve, que Tancredo Neves teve, que era apendicite, porém Sim. na minha idade era incomum. Eles precisaram abrir para descobrir o que era. Tinha uma infecção no meu intestino e eles fizeram uma... Lavagem, o quê? Não, eles fizeram um procedimento inovador que tinha vindo do Japão. Era uma japonesa que me operou. Sim. Ela veio de não sei de onde e foi para lá exatamente para fazer essa operação. Recobriu o meu intestino com pele de carneiro. Que não era Nossa. pele, com intestino de carneiro. Sim. Talvez você não saiba, mas foi identificado que o tecido do cordeiro, do carneiro, ele é muito compatível com o ser humano. Que E se interessante. você olhar na Bíblia, Deus nos chama ele é o nosso pastor e nós somos as ovelhas, né? É. Incrível isso. É. E tive uma recuperação muito boa ali. Só que aí, o tempo que eu passei internado naquele hospital, E você tinha quantos anos? eu acho que eu tinha 9 anos, se eu não me engano. Novo? De 8 a 9 anos. Novo, hein? Novinho. Foi alguma coisa que você comeu, você lembra? Pois é, eu quis achar história pra tudo. Eu sempre fui muito comunicativo, então quando os médicos iam perguntar, eu chupei um picolé de manga e depois senti uma dor aqui, e também... Criança fala Aí não, tudo. vai lembrando. Ele falou, vai lembrando tudo que aconteceu, porque eles queriam fazer uma anamnese Queria, melhor. Isso. E aí eu falei, não, mas eu escorreguei no parquinho e também senti Tudo essa era dor. motivo. Tudo era motivo. Mas ninguém chegou a um porquê disso. Sei Uhum. que quando abriram lá, encontraram por exemplo, moeda, mola, Que isso? mola de ventilador. Mentira. Criança engole tudo, né? Que isso? Ia tirar chiclete, muita coisa Que ia tirar isso, dentro do mano? intestino. Sério? Pois é. Caramba. E aí, a única coisa que eu me lembro, assim, foi algo que marcou muito em mim, foi quando eu saí desse período que eu fiquei internado e quando eu senti o sol tocando a minha pele e eu podendo olhar o sol, sair daquele ambiente hospitalar, nossa, não tem nada que pague aquele prazer. Foi algo que tocou profundamente. Era a coisa mais rica pra você ali. Coisa mais simples e a coisa mais importante da vida. Né? Talvez as pessoas pensam assim, a gente dá valor a tantas coisas, um carro, uma boa casa, isso não estou falando que é ruim. Você ser próspero também financeiramente é necessário. Claro. Mas existem coisas com muito mais valor do que bens materiais, que são pessoas, um sorriso da sua filha, um abraço da sua filha, né, de um sobrinho, de alguém que você tem carinho, Exato. né, a esposa, o namorado, a mãe. Nossa, eu queria, ó, eu daria de tudo para ter pelo menos, sei lá, 10 minutos de volta com a minha mãe. Porque as pessoas não dão valor pra isso, né? Não dão valor pra isso. Pois é. Muito legal. Então, vocês entendem, pessoal, o que o Elias está dizendo? Porque não é dinheiro, nem tudo é dinheiro, né? É legal ter dinheiro, você trabalha para ter dinheiro, você luta para conseguir o seu sonho. Igual, por exemplo, eu até te contei que esse ano eu tô me organizando para tentar ir para Nova York, que é um sonho antigo, show. mas não Muito é um bom. sonho que eu tô agora. Muito bom. Já tô 2, 3 anos juntando dinheiro para Isso ir para aí. Nova York, porque não existe viagem cara, existe planejamento. Sim. O pobre pode ir para onde ele quiser. Onde ele quiser, só É se só ele organizar. é só se organizar. Pode tudo. Porque tem amigos meus que gastam R$300 por final de semana. Tem gente que gasta mais. Uhum. Tem amigos meus que gastam R$300 por final de semana com cerveja. Balada. Balada. Agora, se esse camarada coloca esses R$300, você é a pessoa melhor para falar sobre isso. Sim. Se a pessoa aplica esses R$300 que ele gasta com cerveja todo final de semana com os amigos, numa poupança, num fundo, não é? Ele vai para Nova York em um ano, Tranquilo e calmo. certo? Com muita tranquilidade. Então, ou seja, é falta de planejamento. Às vezes eu falo assim, né? A pessoa precisa ter uma visão. Sim. A gente falou aqui sobre o dinheiro, tirando Sim. esse peso todo de o dinheiro ser... Nossa, dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é ferramenta. Sim. Dinheiro amplifica o que a gente pode fazer. A gente pode aumentar o conforto para nossa família. A gente poder, por exemplo, pagar um plano de saúde para um Claro. familiar. Cara, pode te dar, sei lá, um final de semana lá em Nova York. Sim, Então, é ferramenta. é ferramenta. Mas veja bem, para que a pessoa ela possa ter essa questão de algo, né? Você falou sobre o planejamento, ela precisa ver. E as pessoas que dão certo na vida são as pessoas que conseguem visualizar aquele projeto que ela tem.
Primeiro lugar, Deus tirou Abraão e falou assim, olha para o céu. Está vendo as estrelas? Ele era um homem velho e ele prometeu, ó, a sua descendência vai ser dessa forma. Isso aí. Deus estava exercitando a visualização de Abraão. Porque quando a gente se enxerga como a gente quer ser, eu digo que a nossa mente, ela trabalha para criar a realidade. Ou seja, você já se vê aonde você quer ir da forma que você quer. Antes de ir. Isso aí. Eu já ouvi falar, por exemplo, vamos dizer, eu amo Itaboraí, tá? Não penso em sair de Itaboraí. Claro, claro. Mas tem uma galera que gosta muito da Barra da Tijuca. Sim. E aí, vamos dizer que você vê uma casa que está vendendo ou alugando lá na Barra da Tijuca e você chega ali, aí você começa a ficar num sentimento assim, nossa, isso aqui é muito lindo, meu Deus, isso aqui tá fora do meu... Não dá pra mim, não. Nossa, você começa a sentir inconformidade, o teu corpo vai sentir aquilo ali, a tua mente vai trabalhar, opa, tem alguma coisa incomodando ele. E vai bloquear aquela situação. Então, toda vez que ele estiver num lugar de prosperidade, um lugar que seja, vamos dizer assim, algo grandioso na mentalidade dele, o próprio cérebro vai trabalhar para minar os planejamentos dele a respeito daquilo. Porém, se você chega lá na Barra e fala assim, nossa, que lugar lindo, eu fui feito para morar aqui. Eu nasci para morar aqui. Essa aqui é a minha casa dos sonhos. Eu vou morar aqui, já estou me vendo aqui andando. Começa a visualizar, o teu cérebro começa a entender que aquilo é uma realidade. Exato. E aí, em vez de ele bloquear aquele estímulo, ele vai cada vez mais estimular coisas parecidas com aquilo. E mesmo que apareça pessoas ao seu redor, pessoas negativas, não, que isso, você não vai conseguir. Quem é você? Para de sonhar alto, porque as pessoas ao redor vão falar. Mas você tem que trabalhar o quê? A questão, o Alexis, é o seguinte, vamos sempre ouvir vozes. A gente está num mundo onde existem muitas vozes falando conosco. Se a nossa voz interna não for maior do que essas vozes, a gente sucumbe e faz o que os outros querem. A gente tem que ser diretor da nossa própria vida. Exato. A gente tem que analisar, antes de olhar para o próximo, né? Quando Jesus ele fala assim, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do teu olho, é exatamente para a gente fazer esse exercício de nós cuidarmos de nós. É claro. Porque quando a gente está olhando para o outro, ou o que o outro vai pensar, o que o outro acha, será que eles vão gostar que essa camisa aqui, ou será que vai ser ruim? Será que se eu usar um relógio? Será que eu for de tênis, com esse tênis aqui vai... A gente já deixou de viver para si. A gente deixou de cuidar da gente. É verdade. E a gente precisa cuidar da nossa vida. É verdade. Né? A gente precisa trabalhar para o nosso melhor, para a gente ter a nossa melhor versão, ser melhor esposo, ser melhor patrão, ser melhor funcionário. Exatamente. Em todas as áreas. Em todas as áreas. É interessante, né? Você falou sobre sua mãe e me lembrou que meu pai, se estivesse vivo, né? Ele teria feito aniversário ontem, hoje é 14, né? Nossa, 14. Ele faz aniversário dia 13. Eu lembrei, caramba, geralmente dia 13 eu estava ou lá em Minas, ou ligando, pai, feliz aniversário e tal. Então, ou seja, o que adiantaria eu ter todo o dinheiro do mundo, é o que você falou. E se de repente a pessoa que você gosta... não está aqui, ou vice-versa, né? Pois é. As milhares de pessoas que perderam seus filhos também, que de repente gostariam de ter o mesmo desejo. Então, o dinheiro ajuda? Ajuda, mas não é tudo. Exatamente, não é tudo. Mas o que a gente precisa fazer? Também não podemos demonizar o dinheiro. Exatamente, é outro erro. É outro erro gravíssimo. As pessoas falam assim, até no meio religioso, né? Erradamente, fala assim, o dinheiro é o princípio de todos os males. Não é. Não é. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, isso aí. A gente precisa tratar o dinheiro como uma ferramenta. Toda vez que você colocar o dinheiro maior que você se diminuiu e você perdeu o poder ali. E fazer do dinheiro o seu Deus, né? Exatamente. Que tem pessoas que só assim, que tem tanto dinheiro e fala, eu não preciso de você, e se afasta dos parentes, se afasta de todo mundo, porque acha que ele tem dinheiro e tem tudo. E não é. É um infeliz. Pois é. Tudo começa na mente. A gente precisa ter uma mente próspera. O prosperamente brinca com essa questão do prosperamente e mente próspera. Legal. Por quê? Porque a mente próspera, ela vai além do dinheiro.
Porém, ela também não bloqueia o dinheiro como ferramenta. Sim. Porque é o seguinte, quando a gente tem uma visão... O pessoal fala muito sobre questão de escassez, né? Vai acabar, isso eu vou guardar para amanhã. Na pandemia foi uma loucura. Foi uma loucura, gente. Falaram que ia acabar o papel higiênico, eu nunca vi isso. Doideira, O pessoal né, cara? comprando um caminhão de papel higiênico. Meu pai. Pois é, que loucura. Foi loucura. Parece que, sei lá, não entendi também muito bem, Também não entendi, não. Não entendi, não. Em vez de comprar alimento, tava comprando... Eu não entendi a preocupação. Pois é. Mas o que acontece? Quando Sim. a gente tem uma visão próspera, o que acontece? O dinheiro, ele não se torna algo grande e também não é algo pequeno. É algo que pode potencializar ferramentas. Se eu falar para você o seguinte, Alexis, vamos derrubar uma parede de concreto. Essa aqui é drywall, mas vamos derrubar uma parede de concreto. E aí eu falo assim, quanto tempo você leva para derrubar uma parede de concreto? Eu sozinho? Você sozinho hoje. E, sei lá, alguns dias, hein? Alguns dias. Aí eu vou te dar uma colherzinha de café para você derrubar essa parede. Quanto tempo vai ser? Alguns anos. Pois é. Agora eu vou te dar uma britadeira elétrica para você derrubar a parede. Algumas horas. Pois é. O dinheiro é uma ferramenta que potencializa. Potencializa e faz você ganhar tempo, né? Hoje, o bem mais precioso que nós temos não é o dinheiro, não é o carro, não é a empresa, é o tempo. Exatamente. O tempo é um recurso escasso que não volta. Exatamente. Eu estava conversando com uma modelo, né? Tá com seus 70 anos e muito simpática e bonita também. E eu estava conversando com ela e eu percebi que ela deixou transparecer para mim a vontade de voltar lá atrás. E acabou, não tem como voltar mais. Então, qualquer decisão errada que você tomar hoje, isso aí, vai refletir lá na frente. Que você não vai poder voltar, não vai poder voltar.